Às vezes, a pessoa não continua presa à escassez apenas porque faltam oportunidades. Em muitos casos, ela continua presa porque a identidade dela ainda se sente mais segura no pouco do que no muito. Isso parece estranho quando ouvimos pela primeira vez, porque ninguém acorda de manhã dizendo que quer continuar limitado. Ninguém declara com entusiasmo que deseja viver apertado, emocionalmente cansado, sempre no limite, sempre correndo atrás, sempre sentindo que não chegou lá. Mas o subconsciente não funciona pela lógica do que você diz querer. Ele funciona pela familiaridade do que você aprendeu a suportar. Talvez você tenha passado tantos anos vivendo em tensão que a paz agora parece estranha. Talvez tenha passado tanto tempo contando moedas, calculando perdas, antecipando problemas, lidando com frustração, ouvindo que a vida é dura, que dinheiro é difícil, que crescer custa caro, que vencer afasta pessoas, que subir provoca inveja, que estabilidade é para poucos, que agora o seu sistema interno se acostumou a esse cenário. E quando a possibilidade de uma vida mais ampla se aproxima, algo dentro de você recua. Não porque você não queira, mas porque a identidade antiga ainda interpreta a escassez como território conhecido e, por isso, menos ameaçador. É por isso que muitas pessoas, quando estão prestes a dar um salto, criam algum tipo de recuo, um atraso desnecessário, uma decisão mal pensada, uma dúvida fora de hora, uma desorganização que poderia ter sido evitada, uma fuga emocional, um pensamento repetido de que não vai durar, um medo de não conseguir sustentar, uma sensação quase automática de que aquilo é bom demais para permanecer. E assim, sem perceber, voltam para a antiga zona de sofrimento administrável. Sofrimento administrável. Esse é um termo importante, porque há dores que se tornam velhas conhecidas. Elas machucam, mas são previsíveis. E o ser humano, quando não está consciente, muitas vezes prefere uma dor previsível a uma expansão desconhecida. Só que isso cobra um preço altíssimo, porque a alma começa a sentir que existe algo maior querendo nascer, mas a identidade continua tentando proteger uma versão antiga. Então surge conflito. Você quer prosperar, mas sente culpa. Quer paz, mas se sabota com preocupação. Quer estabilidade, mas emocionalmente continua ensaiando perda. Quer abundância, mas ainda pensa como alguém que nasceu apenas para remendar o mês e sobreviver. E isso cria um cabo de guerra invisível. De um lado, o seu desejo por uma vida nova. Do outro, a lealdade inconsciente à identidade que aprendeu a se sentir mais segura na limitação. Essa lealdade costuma vir de histórias profundas. Às vezes, vem da família. Às vezes, vem da infância. Às vezes, vem de experiências de humilhação, rejeição, fracasso, críticas, perdas repentinas, traições ou escassez prolongada. Você aprendeu que viver com pouco era mais seguro porque não criava expectativa. Aprendeu que desejar demais podia trazer frustração. Aprendeu que crescer chamava atenção. Aprendeu que se destacar podia gerar solidão. Aprendeu que a vida melhor quase sempre era seguida por uma queda. E então o sistema interno começou a criar uma espécie de proteção. Melhor não subir muito, melhor não acreditar tanto, melhor não relaxar demais, melhor não se expandir demais. Assim você evita a dor. Pelo menos é isso que parece. Mas, na verdade, esse mecanismo também impede a vida, porque ele não só te protege de possíveis quedas, ele te impede de permanecer em níveis mais altos de experiência, ele te impede de receber sem desconfiar, te impede de crescer sem se contrair, te impede de viver dias de paz sem procurar um problema novo para justificar a velha tensão. E isso não é o seu destino, isso é um padrão. E padrão pode ser alterado. O primeiro passo é parar de se julgar e começar a se observar.
Em vez de dizer que você estraga tudo, talvez seja mais verdadeiro dizer que uma parte antiga sua ainda acha arriscado demais viver em expansão. Em vez de dizer que você não nasceu para prosperar, talvez o mais honesto seja reconhecer que sua identidade ainda está aprendendo a chamar prosperidade de lar. Isso muda a conversa. Isso tira você do lugar de condenado e te coloca no lugar de alguém em reconstrução. A cura começa quando você decide ensinar ao seu sistema que segurança não está na escassez. Segurança está na consciência, está na estrutura, está na maturidade. Está na capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando a vida melhora. Está na habilidade de não se perder quando a abundância se aproxima. Está em aprender que paz não é armadilha, que dinheiro não precisa ser sinônimo de culpa, que estabilidade não precisa parecer tédio, que crescer não significa deixar de ser quem você é. Significa, muitas vezes, finalmente se tornar quem você sempre teve potencial para ser. Então, talvez hoje a sua missão não seja apenas atrair mais. Talvez seja desmontar, com amor e firmeza, a identidade que ainda se sente protegida na escassez. Porque enquanto ela governar em silêncio, tudo o que você pedir continuará encontrando resistência. Mas quando ela começar a perder força, a vida vai perceber. E aquilo que antes parecia distante começará a encontrar espaço real para permanecer. A prosperidade exige um sistema interno que não entre em colapso ao ser abençoado. Existe uma coisa que muita gente não fala. Receber uma bênção também exige preparo, porque há pessoas que suportam anos de luta, anos de atraso, anos de aperto, anos de espera, mas não conseguem suportar emocionalmente a velocidade de uma resposta quando ela finalmente chega. Isso é forte. Tem gente que sabe viver na guerra, mas não sabe viver na colheita. Sabe lidar com a falta, mas não sabe lidar com a abundância. Sabe sobreviver em dias apertados, mas entra em colapso quando a vida começa a ampliar, organizar e entregar. E isso acontece porque prosperidade não é só sobre o que vem de fora. É sobre o que acontece dentro de você quando o lado de fora começa a mudar. Imagine alguém que passou anos associando dinheiro à pressão. Sempre que pensa em finanças, o corpo já responde com medo. O peito aperta, a mente acelera. A preocupação vira automática. Essa pessoa até pode começar a ganhar mais, mas se o sistema interno dela continuar tratando prosperidade como risco, cada melhoria será recebida com tensão, não com estabilidade. E essa tensão, se não for trabalhada, vai começar a produzir erros. A pessoa fica impaciente, faz movimentos apressados, gasta para aliviar vazio, para de organizar, se sabota, aceita menos do que vale, ou começa a recuar por medo de não conseguir manter o novo nível. Isso vale para tudo, não só dinheiro. Vale para amor, vale para paz, vale para reconhecimento, vale para oportunidades, vale para qualquer coisa boa que exige de você um sistema interno capaz de continuar inteiro enquanto a bênção se instala. Porque sim, muita gente não perde apenas por incapacidade. Perde porque ainda não aprendeu a continuar emocionalmente equilibrada quando o bem chega. É por isso que algumas pessoas vivem pedindo uma virada, mas não estão percebendo que a verdadeira preparação é interna. Não é só aprender a receber, é aprender a não entrar em colapso quando receber. É aprender a não transformar cada progresso em motivo de medo. É aprender a não chamar toda melhora de fase passageira. É aprender a não suspeitar de tudo o que começa a dar certo. É aprender a não sabotar por excesso de ansiedade aquilo que a vida começou a construir com precisão. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você em alguma área. Quando a vida está apertada, você até sabe o que fazer. Já aprendeu a lutar, apertar, improvisar, resistir. Mas quando as coisas começam a fluir, surge um desconforto estranho.
como se uma parte sua dissesse: cuidado, isso não vai durar. Cuidado, você não vai dar conta. Cuidado, algo ruim deve vir depois. Cuidado, isso pode escapar. E então, o que poderia se consolidar começa a ser cercado por um estado interno de ameaça. A pessoa não consegue repousar, não consegue confiar, não consegue desfrutar, não consegue administrar com serenidade, continua vivendo a bênção com linguagem de sobrevivência. Prosperidade exige um sistema que aguente expansão, exige um coração que não transforme toda melhora em pânico, exige uma mente que não trate toda possibilidade como perigo, exige uma identidade que não fique pedindo desculpas por ter sido alcançada por algo maior, e isso precisa ser treinado. Ninguém nasce sabendo sustentar níveis novos de experiência, mas todos podem aprender. Você aprende isso quando para de romantizar o colapso, quando para de achar bonito viver sempre no limite, quando para de se identificar tanto com a figura daquele que aguenta tudo, sofre tudo, resolve tudo no último minuto, quase perde tudo, mas de alguma forma sobrevive. Essa narrativa pode até parecer forte, mas muitas vezes ela aprisiona. Porque faz você acreditar que a única versão valiosa de si mesmo é aquela que vive em estado de urgência. E aí, quando a vida tenta te levar para um lugar de estabilidade, organização e fluxo, uma parte antiga sua sente falta do caos. Não porque ama o caos, mas porque se acostumou a encontrar identidade nele. Mas chegou a hora de crescer além disso. Chegou a hora de permitir que sua força também apareça na calma, na constância, na ordem, no cuidado, na maturidade, no modo como você sustenta o que recebeu. Existe força em não se desorganizar quando a bênção chega. Existe força em não sair correndo emocionalmente quando as portas se abrem. Existe força em não transformar toda melhora em prenúncio de perda. Existe força em chamar estabilidade de bênção e não de tédio. Então entenda isso. A prosperidade que você tanto quer talvez já esteja tentando se aproximar, mas ela precisa encontrar um sistema interno que não a trate como invasora. Precisa encontrar alguém que não entre em colapso ao ser abençoado. Precisa encontrar uma mente em reconstrução, um coração mais estável e uma identidade menos apegada à velha narrativa da luta infinita. E quando isso começa a acontecer, o que antes parecia difícil de manter passa a encontrar espaço real para permanecer. O que você repete em silêncio tem mais força do que o que você declara em momentos de fé. Muita gente acha que a transformação acontece principalmente nos momentos de alta vibração. Naquele instante em que a pessoa faz uma oração forte, escreve metas, declara palavras poderosas, sente esperança e se imagina vivendo algo novo. Esses momentos têm valor, claro que têm. Eles acendem direção. Eles lembram o coração do que é possível. Eles reposicionam a visão por alguns minutos. Mas existe algo ainda mais determinante do que isso. O que você repete em silêncio, todos os dias, longe dos momentos de inspiração. Porque é aí que a identidade real se revela. É aí que a frequência verdadeira se consolida. É aí que o padrão que sustenta sua vida mostra a própria força. Você pode declarar durante 5 minutos que nasceu para prosperar. Mas se passar o restante do dia repetindo internamente que tudo para você é mais difícil, qual mensagem está sendo reforçada com mais intensidade? Você pode dizer que quer paz, mas se no automático continuar produzindo medo, antecipando tragédias e alimentando tensão, o que de fato está sendo sustentado? Você pode dizer que quer abundância, mas se em silêncio continuar se tratando como alguém indigno, atrasado, incapaz ou permanentemente em débito com a vida, o campo que governa sua experiência não será construído pela frase bonita.
será construído pela repetição cotidiana daquilo que você tornou habitual. É por isso que a vida de muitas pessoas não acompanha o discurso delas. Elas falam uma coisa, mas sustentam outra. Oram por expansão, mas cultivam contração. Pedem provisão, mas alimentam derrota. Querem ser valorizadas, mas se diminuem o tempo todo. Falam de riqueza, mas emocionalmente permanecem casadas com escassez. E enquanto não enxergarem isso, vão continuar frustradas, achando que a lei da atração falhou, que a oração não foi ouvida, que a prosperidade é seletiva, que o universo responde aos outros e não a elas. Quando, na verdade, muitas vezes, a questão não é falta de resposta, é excesso de contradição sustentada. O que você repete em silêncio geralmente foi aprendido em camadas profundas. Às vezes vem de frases ouvidas na infância. Às vezes vem do ambiente. Às vezes vem de perdas. Às vezes vem de humilhações antigas. Às vezes vem de experiências que marcaram tanto o emocional que se tornaram voz interna automática. Então você nem percebe mais. A frase nem parece uma crença, parece verdade. Parece descrição fiel da vida, parece identidade, parece bom senso. Mas no fundo é apenas repetição não examinada. Talvez você venha repetindo há anos frases invisíveis como: eu não consigo manter nada, tudo que vem vai embora, eu sempre chego atrasado, nunca é a minha vez. Para mim, nada é simples. Quando parece que melhora, piora depois, não posso relaxar. Eu tenho que sofrer para merecer. Gente como eu não pode sonhar tão grande. Paz demais é perigosa. Dinheiro demais muda a pessoa. Felicidade chama inveja. Eu não posso baixar a guarda. Repare o peso disso. Não são apenas pensamentos. São instruções. São linhas de código emocionais. São permissões ou proibições internas moldando a realidade que você chama de vida. E é por isso que a vigilância silenciosa é tão importante. Não vigilância neurótica, mas consciência. Perceber o que você vem dizendo a si mesmo quando ninguém está ouvindo. Observar a linguagem que usa ao falar da própria vida. Interromper narrativas que te rebaixam. Corrigir definições antigas que se instalaram como se fossem permanentes. Porque toda vez que você interrompe uma repetição antiga, você enfraquece a realidade que ela ajudava a sustentar. E toda vez que você começa a repetir uma nova verdade com presença e coerência, você fortalece um novo centro interno. Não se trata de fingir. Trata-se de escolher melhor o que você normaliza dentro de si. Em vez de repetir que nada muda, começar a dizer com consciência que está em reconstrução. Em vez de repetir que sempre perde, começar a afirmar que está aprendendo a sustentar. Em vez de repetir que não nasceu para prosperar, começar a declarar que está desenvolvendo estrutura para permanecer na prosperidade. Isso pode parecer sutil, mas muda muito, porque a identidade é formada por repetição. E repetição muda destino quando é sustentada por consciência. Então guarde isso. O que você fala em momentos de fé importa, mas o que você repete em silêncio tem poder ainda maior de formar a sua base. E a base sempre fala mais alto do que a empolgação. Por isso, o trabalho profundo não é apenas criar momentos bonitos de inspiração. É purificar a linguagem interna. É renovar o diálogo silencioso. É deixar de usar a própria boca, mesmo dentro da mente, para amaldiçoar a própria jornada. Talvez a sua próxima virada não venha de uma nova técnica, talvez venha da decisão de não continuar repetindo em silêncio aquilo que te manteve pequeno até aqui. E isso, meu amigo, pode mudar tudo. Sustentar a nova versão de si mesmo é o ato mais profundo de fé. Muita gente pensa que fé é apenas acreditar que algo bom vai acontecer. E sim, isso faz parte. Fé inclui visão, esperança, expectativa, confiança no invisível,
convicção de que existe algo maior trabalhando além do que os olhos veem. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda da fé que poucas pessoas praticam: sustentar a nova versão de si mesmo antes que ela seja totalmente confirmada pelo mundo exterior. Esse talvez seja o ato mais silencioso, mais difícil e mais poderoso de todos. É fácil falar de mudança quando tudo está fluindo. É fácil dizer que confia quando os sinais aparecem rápido. É fácil sentir que está alinhado quando as portas se abrem sem resistência. O desafio real é outro. O desafio real é continuar sustentando uma identidade mais forte, mais estável, mais digna, mais alinhada, mais próspera, mesmo nos dias em que a antiga versão ainda tenta voltar. Mesmo quando os resultados ainda não chegaram no ritmo que você gostaria, mesmo quando o ambiente não coopera, mesmo quando o medo tenta recuperar espaço, mesmo quando o passado sopra no seu ouvido que nada mudou de verdade. Sustentar a nova versão de si mesmo é fé em forma de constância, é acordar e não voltar a se chamar pelo nome antigo, é enfrentar um dia difícil sem se definir por ele. É viver uma oscilação sem construir moradia dentro dela. É ser tentado a voltar para o velho padrão, mas escolher permanecer na nova direção. É continuar se tratando com dignidade mesmo antes de receber tudo o que imagina. É continuar organizando a mente, a energia, a linguagem, as escolhas, mesmo antes da confirmação completa. Porque você entendeu que a confirmação externa muitas vezes é filha da permanência interna. Essa é a parte que separa desejo de transformação. Muita gente deseja intensamente, mas não sustenta. Muda por 2 dias, 3 dias, 1 semana, depois volta, se emociona num vídeo, faz uma oração forte, escreve metas, repete afirmações, sente aquela chama, mas logo depois retorna para a mesma linguagem, para o mesmo medo, para a mesma definição, para a mesma submissão ao padrão antigo. E aí nada se consolida. Não por falta de poder na mensagem, mas por falta de permanência na identidade que a mensagem despertou. Sustentar a nova versão não significa perfeição, significa compromisso. Significa que você não vai se abandonar toda vez que oscilar. Significa que um erro não vira licença para voltar à velha vida. Significa que um atraso não vira prova de que nada está acontecendo. Significa que você continua fiel ao processo interno, mesmo sem aplausos imediatos. Isso é fé madura, fé que não depende só de emoção, fé que se transforma em postura, fé que organiza escolhas, fé que muda a linguagem, fé que vai limpando dia após dia o terreno onde a nova realidade quer se instalar. Talvez hoje a maior prova da sua fé não seja o quanto você pede. Talvez seja o quanto você consegue sustentar internamente a pessoa que está se tornando. A pessoa que não se humilha mais para caber em lugares antigos. A pessoa que não chama escassez de identidade. A pessoa que não desiste de si ao primeiro sinal de resistência. A pessoa que começa a tratar a própria vida como território sagrado de reconstrução. A pessoa que entende que abundância não é só receber coisas, mas tornar-se alguém capaz de permanecer inteiro no meio da abundância. Esse é um ponto muito bonito, porque mostra que a manifestação não é um truque para conseguir o que se quer. É um processo de alinhamento para se tornar quem consegue viver, manter e honrar o que chegou. E quando você entende isso, para de correr desesperadamente atrás de provas externas a cada minuto. Começa a fortalecer o invisível. Começa a cuidar da estrutura. Começa a proteger a nova identidade como quem protege uma semente preciosa. Começa a rejeitar, com mais firmeza, tudo o que tenta te puxar de volta para a antiga definição. Então, ao terminar esta parte, eu quero te deixar com isso queimando no peito. Sustentar a nova versão de si mesmo é um ato de fé maior do que apenas desejar que a vida mude. Porque quando você sustenta a nova identidade,
Mesmo antes de tudo se materializar, você está dizendo ao universo, à vida, a Deus e ao seu próprio subconsciente que não está mais disponível para voltar a ser quem era. Está dizendo que a nova realidade já encontrou em você um lugar de permanência. Está dizendo que o antigo padrão já não governa em silêncio. Está dizendo que agora existe alguém dentro de você aprendendo a chamar prosperidade, paz, estabilidade e expansão pelo nome certo: casa. E quando isso acontece, a realidade pode até levar um pouco de tempo para reorganizar tudo por fora. Mas por dentro, a virada já começou. E quando a virada começa por dentro, cedo ou tarde, o lado de fora precisa responder. A vida começa a mudar quando você para de dar suporte ao que te enfraquece. Chega uma hora em que a pessoa precisa decidir quem continuará governando sua vida em silêncio: a antiga identidade ou a nova consciência, o velho padrão ou a nova estrutura, a repetição da escassez ou a construção da permanência. Porque no fim, essa é a batalha que quase ninguém vê. Não é apenas uma batalha por dinheiro. Não é apenas uma batalha por oportunidades. Não é apenas uma batalha para conquistar uma vida melhor. É uma batalha para definir qual versão de você terá o direito de sustentar a sua realidade daqui para frente. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido reagindo ao medo, reagindo ao atraso, reagindo à falta, reagindo às memórias de dor, reagindo às vozes antigas que diziam que não era para você, que era perigoso querer mais, que crescer traria peso, que prosperar afastaria pessoas, que descansar era fraqueza, que abundância era para outros. Talvez você tenha passado anos tentando mudar o lado de fora, enquanto por dentro ainda continuava oferecendo abrigo emocional para tudo aquilo que enfraquecia sua caminhada. E isso cansa. Cansa porque a alma sente que nasceu para algo maior, mas a estrutura antiga continua puxando para baixo. Só que existe uma verdade libertadora demais para ser ignorada. Você não é obrigado a continuar sustentando o que te diminui. Você não é obrigado a continuar alimentando uma narrativa que não honra o seu futuro. Você não é obrigado a continuar chamando de identidade algo que, na verdade, foi apenas sobrevivência prolongada. Você não é obrigado a continuar vivendo como guardião daquilo que machucou você. Existe um ponto em que a cura começa exatamente aí. Quando você percebe que não precisa mais oferecer sua mente, sua energia, sua linguagem e sua emoção como terreno fértil para padrões que já provaram que não conseguem te levar para onde sua alma quer chegar. A vida começa a mudar quando você para de dar suporte ao que te enfraquece, quando para de repetir frases que te quebram, quando para de se apresentar internamente como alguém sempre atrasado, cansado, pequeno, sem chance, sem saída, sem merecimento. Quando para de chamar prudência aquilo que na verdade é medo. Quando para de chamar humildade aquilo que na verdade é autoabandono. Quando para de chamar realismo aquilo que na verdade é uma fidelidade antiga à dor. A vida começa a mudar quando você se recusa a continuar financiando, com seu foco e sua repetição, a realidade que diz querer deixar para trás. Talvez o mundo ainda não veja tudo o que está acontecendo em você. Talvez os resultados ainda não tenham aparecido na velocidade que você gostaria. Talvez existam áreas da sua vida que ainda estejam em processo, em construção, em ajuste, em espera. Mas não subestime o poder de uma identidade que decidiu não se ajoelhar mais diante do padrão antigo. Não subestime o que acontece quando uma pessoa cansa de sabotar a própria expansão. Não subestime a força de alguém que decide, em silêncio, que não vai mais servir de casa para o medo, para a culpa, para a escassez emocional e para a velha narrativa de impotência.
porque essa decisão muda o campo, muda a direção, muda a linguagem, muda a postura e cedo ou tarde muda a realidade. É aqui que a lei da atração se torna mais profunda do que frases prontas, porque ela deixa de ser um exercício de desejar intensamente e se torna um compromisso de sustentar coerentemente. Sustentar a paz que você pediu, sustentar a visão que você recebeu, sustentar a dignidade que sua alma reconheceu, sustentar a postura de alguém que não está apenas esperando um milagre, mas se tornando compatível com ele. Isso é maturidade espiritual. Isso é reconstrução de identidade. Isso é fé com estrutura. Isso é manifestação com raiz. Então, se hoje você precisava de uma confirmação, receba isso com força. A sua vida não precisa continuar obedecendo ao padrão que te trouxe até aqui. O passado pode ter explicado muita coisa, mas não precisa continuar decidindo tudo. As dores antigas podem ter deixado marcas, mas não precisam continuar segurando o volante da sua história. A escassez pode ter sido uma fase, mas não precisa continuar sendo a atmosfera onde sua identidade respira. Você pode romper, pode reorganizar, pode reensinar seu interior, pode criar uma nova normalidade. Pode sustentar uma nova versão de si mesmo até que ela se torne tão verdadeira, tão firme e tão natural que o mundo externo não tenha mais escolha a não ser começar a refletir isso também. E eu quero te dizer uma última coisa. Talvez você tenha passado muito tempo tentando atrair, sem perceber que o ponto decisivo era aprender a sustentar. Mas agora você viu, agora você entendeu, agora você tem clareza. E clareza muda responsabilidade. Porque depois que você percebe que a realidade responde ao que é sustentado, não dá mais para viver do mesmo jeito. Não dá mais para continuar usando a própria mente contra si mesmo. Não dá mais para continuar alimentando o velho campo e esperar uma colheita nova. Não dá mais para continuar desejando abundância enquanto protege emocionalmente a escassez. A partir de hoje, escolha com mais consciência aquilo que terá permissão para permanecer dentro de você. Escolha melhor o que você repete. Escolha melhor o que você normaliza. Escolha melhor a voz que você fortalece. Escolha melhor a identidade que você alimenta, porque a vida ao seu redor sempre será, em algum nível profundo, uma resposta ao ambiente que você mantém dentro de si. Se essa mensagem falou com você, comenta agora com toda a força. Eu sustento a nova versão de mim. Quero ver essa frase nos comentários como uma declaração, como um marco, como um rompimento. E compartilha este vídeo com alguém que está cansado de pedir mudança, mas ainda não percebeu que a transformação verdadeira começa quando você para de sustentar internamente aquilo que te prende. Se inscreve no canal, ativa o sininho e permanece por perto. Porque aqui a gente não entrega apenas motivação passageira. Aqui a gente constrói consciência, identidade, direção e estrutura para quem decidiu viver uma vida mais alta, mais limpa, mais forte e mais próspera. E nunca mais se esqueça desta frase, porque ela pode acompanhar você por muito tempo. Você não atrai o que apenas deseja, você atrai aquilo que sua identidade consegue sustentar sem entrar em guerra com a própria expansão. Quando essa verdade desce para o coração, tudo começa a mudar. Primeiro por dentro, depois em volta. E então, o que antes parecia impossível começa a parecer inevitável. Você não nasceu para tocar a prosperidade e perdê-la. Você nasceu para construir por dentro a estrutura capaz de fazê-la permanecer.